A graça e a paz da parte do Senhor. Vamos aí para mais uma reflexão diária, compartilhando aqui o texto que encontra-se em Zacarias, capítulo 13, versículo 1, que nos diz o seguinte: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Amém? Olha, a gente viu que esse texto aqui claramente está tratando do pecado, né? E penso eu o seguinte: por mais difícil que esteja sendo o momento que você estiver passando, eu digo para você certamente que o seu maior problema não é um problema financeiro, se é o seu caso, né? O seu maior problema não é um problema de saúde, não é um problema sentimental, enfim, o seu maior problema não é um problema material, mas certamente penso eu que o maior problema do ser humano, sem dúvida nenhuma, é o pecado. Por quê? Porque o pecado, né, é aquilo que pode realmente levar o ser humano para uma perdição eterna, não é verdade? Então, por isso, penso eu que o pecado é o maior problema da humanidade. Agora, o pecado ele não deve ser tratado de forma minimizada e não pode ser também tratado de forma muito maximizada ou muito agravada, porque não existe, né, aquele pecado chamado de pecadinho, né, porque o pecado, por menor que ele seja, né, certamente que ele também pode levar a pessoa para a perdição. Do outro lado, o pecado, por maior que ele seja também, né, nada que pode ser, que não possa, né, claro, ser purificado pelo sangue de Jesus, né? Jesus, ele perdoa os pecados. Aliás, o próprio Deus diz que lançaria os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas é claro que para isso tem que haver arrependimento e conversão, né? Então o pecado ele deve ser tratado da forma certa, da forma correta. O pecado em si, né, já é um grande mal para a vida do ser humano. Então que você possa aproveitar, né, dessa fonte contida na palavra de Deus e mostrada aí para nós nesse texto que nós lemos, que existe uma fonte, né, que para purificar, para remover o pecado. Isso quer dizer que Deus realmente ele abomina o pecado e ele envia a providência dele para que o pecado seja removido da minha vida e da sua vida. Ele envia a fonte, e essa fonte é Jesus, essa fonte é o sangue de Jesus. Isso sim é que nos limpa, nos purifica de todo mal, nos purifica de todo pecado. Que você possa aproveitar esse artifício de Deus, essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus e usar dessa fonte, fazer uso dessa fonte para remover o seu pecado. E não existe nada, e nenhum outro lugar que pode remover o seu pecado a não ser Jesus, a não ser o sangue de Jesus, tá? Mas para isso tem que haver o primeiro passo, o reconhecimento, o arrependimento e a conversão em nome de Jesus. Amém? Meu Deus e Pai, graças eu te dou, Pai amado, por mais uma vez tratar, meu Deus, com todos nós de um tema tão importante, ó Deus, a meu ver, o maior problema da humanidade, que é o pecado, Senhor, que verdadeiramente, Pai, o Senhor possa, meu Deus, estar agora visitando esta vida, Pai querido, que sente agora o toque do Espírito Santo de Deus e reconhece que o maior problema da vida dela é sim o pecado, são as práticas pecaminosas e que ela precisa se ver livre delas, ó Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, derramar dessa fonte sobre a vida dela, que ela possa se apossar dessa fonte, Pai querido, e verdadeiramente ter o pecado removido da vida dela, Pai amado. E assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, declaro essa vida abençoada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então é isso aí, a fonte já está à sua disposição, a fonte é Jesus. Entre nessa fonte, mergulhe nessa fonte para que os seus pecados sejam perdoados. Não existe outra forma, tá? Lembre-se, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?